É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Van, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, propósito e equilíbrio. Hoje está sentado nessa mesa com a gente um dos maiores e melhores cirurgião plástico da região. Gente, vocês acham que para fazer cirurgia plástica é só ter dinheiro e vontade? Não é bem assim não, eu digo por experiência própria. Fique com a gente e você vai descobrir o porquê. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, meninas, tudo bem? Tudo bem, Então, doutor? Tá bom, muito bem. Tudo Tudo bem, bom, Carol? Tudo jóia. Vamos lá, aos mitos e verdades de uma cirurgia, mas primeiro se apresente, quero dizer que é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Fique à vontade, a casa é sua. Diga quem é você, de onde veio, o que faz, o que come. Eita, onde mora? Onde mora? Queria agradecer vocês também pelo convite, muito feliz de estar aqui, é uma honra estar presente contigo. E vamos falar muita coisa legal aqui hoje, né? Bom, eu sou cirurgião plástico, quem não me conhece, já sou formado há 15 anos em cirurgia plástica, 22 anos em medicina, sou de Pouso Alegre, natural daqui, fiz a faculdade, essa especialização, e hoje sou professor da universidade também, na residência de cirurgia plástica. Que legal. Que legal. Bom, né? Uhum. Tão novinho, já é mestre. Pois é. Isso é muito bom. Conta pra gente, quais são os maiores mitos e verdades da cirurgia plástica? A gente tem que pensar algumas coisas em relação a mitos e verdades quando a gente fala mais de questões sociais e culturais. Então, ao longo do tempo, dos anos, a questão da estética vai mudando, a visão da estética, os tipos de estética mudam. Então, eu consideraria isso como grandes mitos, né? O nariz da moda, a mama da moda, o abdômen da moda, né? Ao longo da história, a gente passa por uma série de adaptações culturais e miscigenações entre as populações, e o quesito estética, a definição de estética muda. Então, as pessoas muitas vezes buscam a cirurgia plástica com o intuito de se adequar a determinado grupo ou a determinado formato estético e não se adequa, porque fisicamente ela não tem condições para isso. Então, a gente acaba gerando ansiedade, tristeza, infelicidade, frustração. E outro mito também, que a gente vê muito no consultório, é achar que a cirurgia plástica é uma válvula de escape para problemas emocionais ou de relacionamento, né? A cirurgia, na verdade, eu falo para as minhas pacientes que ela é a cereja do bolo. Então, você tem que montar o bolo todinho. Tá tudo ótimo. Tem que aí. estar tudo muito bem, e aí vai lá e põe a cerejinha em cima. Finalizo, né? Exatamente. Muito É. bom. E dentro dessa visão, quais são assim, os maiores absurdos que você já viu? Principalmente se tratando de relacionamento. Olha, primeiro, eu sempre elogio as minhas pacientes quando os companheiros, maridos, né, vão à consulta, que é uma coisa Verdade. difícil de acontecer. Diferente, né? E é muito interessante a gente ver esse acompanhamento e verificar que é uma relação saudável, adulta, né, bem desenvolvida, e que essa plástica vai entrar como uma questão para sublimar, para melhorar o relacionamento de uma forma geral. Mas já vi brigas em consultório, discussões, desvalorização da paciente no consultório. Então, a gente tem que ficar sempre de olho e ser um pouco psicólogo também, para poder captar isso e direcionar essa pessoa, essa paciente, esse cliente, para um tratamento talvez prévio ao processo operatório, para que melhore a qualidade de vida em outros aspectos e depois faça a cirurgia plástica. Porque senão também pode colocar na cirurgia o peso, né? Sim. Da responsabilidade de fazer aquele relacionamento funcionar, ser saudável, dar certo, em cima da cirurgia. A gente sabe que isso não vai acontecer. Se um filho não segura um casamento, imagina uma cirurgia. Sim. Nós temos muitos estudos, eu inclusive faço parte de um grupo de estudo em qualidade em cirurgia plástica, de trabalhos científicos. Foi um dos temas do meu mestrado, do meu doutorado também, que fala a respeito de qualidade de vida em cirurgia plástica.
Então, até que ponto há uma melhora dessa qualidade de vida quando você faz uma cirurgia plástica? E dentre as pesquisas que a gente faz, entram questionários de depressão, de ansiedade, avaliação do dia a dia, e a gente compara o antes e o depois do processo operatório, se houve realmente uma melhora nessas questões psicológicas e de convívio, e muitas vezes não tem a melhora. Então, a paciente se sente forçada a fazer um procedimento, ela faz uma mudança corporal, acredita que aquilo vai trazer um bem-estar, e no final não é nada disso, né? Eu Então, vejo muito pessoas que essa questão, né, de emagrecer pela cirurgia sim, e não emagrece mentalmente, né? De se exatamente. tratar, ou mudar o hábito de comer, né? E aí faz uma lipo e depois, logo depois já Volta tudo. volta, faz de novo. Isso começa, é uma doença também, né? Sim, é a famosa virada de chave que a gente tem que ter no pensamento de uma forma geral. E a gente tem uma doença, né? O transtorno dismórfico corporal, que é uma doença psicológica, onde a pessoa se olha no espelho e ela não vê a realidade dela, Sim. Tanto, Tipo tanto uma boa anorexia, quanto né? ruim. tanto boa quanto ruim. Aí disso vem os outros problemas, anorexia, bulimia, né? Sim. E a obesidade também, porque é Sim. tanto boa quanto ruim, no sentido, às vezes a pessoa tá acima do peso, ela olha no espelho e não consegue enxergar isso. Sim, a obesidade ela é uma epidemia, né, dos tempos modernos, né? É uma doença dos tempos modernos. É uma síndrome plurimetabólica que vários aspectos levam aquele paciente a ter a obesidade e precisa ser visto com muito cuidado, com muito carinho, né? Eu vejo que tem muita gente que normaliza isso, né? Sim. Da Romantiza, obesidade, né? romantiza, né, a obesidade. Sim, é um Ah, vírus que a tem muito que grande. ficar obesidade bonita, é- a pessoa tem que se gostar como está, Mas não né? se aceitar. Eu penso que se gostar, se amar, se gostar é uma coisa, se aceitar é outra coisa. Porque é uma doença, né? E as É. pessoas não encaram isso como uma doença. A gente tem que pensar, na verdade, que tem uma régua, né, de limitação em termos de peso, onde a partir de determinado peso corporal, isso começa a oferecer riscos à sua saúde. Eu também falo muito sobre isso, o peso saudável e o peso estético. Uhum. Sim. A gente tem as duas condições. O peso saudável é aquele onde o paciente não vai desenvolver nenhum problema secundário no pós-operatório ou no intraoperatório por conta do peso, né? Então, tem que ter um peso X para poder operar. Já o peso estético, ele é variável. Cada um vai se sentir confortável com determinado peso. É legal a gente falar também que, às vezes, é dito para o paciente, né? Você tem que pesar X quilos, Não tem que não. né? Não. Não tem que nada. Então, a gente tem que Uhum. ver qual o resultado que ele quer alcançar e se esse peso que ele tem hoje vai interferir nesse resultado. E aí a gente vai entrar num acordo comum, até que ponto a gente consegue chegar em termos de qualidade, até que tipo de resultado eu consigo entregar com esse peso real. Porque solicitar também ou pedir um peso impossível de se manter, a gente sabe que vai ser um efeito, a gente fala que é efeito Cinderela, né? Uhum. Opera, fica bonito, dá tudo certo, e depois começa a perder a cirurgia e vai arrumar mais um problema, mais Sim. uma preocupação, né? Sim. Que aí também vem a culpa. Sim, E aí eu falo que todas as nossas emoções são legítimas e precisam ser vividas, né? A alegria, a tristeza, ela serve para a gente valorizar a alegria. A ansiedade leva a gente para ação, o medo nos protege, mas a culpa é o único sentimento que não serve para nada, a não ser para paralisar, estagnar a gente, deixar a gente com a vida pesada. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, for gerar algum tipo de culpa, é melhor pensar antes mesmo. sim. Sim, Depois que já lançou a pedra, né? É. E, doutor, qual é a cirurgia mais procurada, né? Lógico, eu acho que o seu público maior são as mulheres, né? Sim. E o que mais é buscado? A gente tem uma duplinha aí que há muitos anos fica trocando de lugar entre primeiro e segundo lugar, que é a prótese de mama e a lipoaspiração. Isso a nível mundial, né? São as cirurgias mais procuradas. Mas o que a gente vê muito hoje é o uso, por exemplo, da lipoaspiração como complementação de outros processos operatórios para refinamento do contorno Uhum. corporal. Mas, sem sombra de dúvida, é a prótese de mama e a lipoaspiração. E eu vejo que as pessoas a gente pensa assim, lipoaspiração só pensa no abdômen, né? Sim. Vai lipoaspirar, mas pode ter outras partes do corpo, né? Braço. A rigor, qualquer lugar que a gente tem gordura localizada, ele é lipável, né? O que a gente tem que observar é se essa alteração do desenho corporal que vai ser promovida pela retirada da gordurinha daquele lugar vai gerar alguma deformidade ou não. Isso fica Então, proporcional. exatamente. Então, a gente pode lipar braço, coxa,
Joelho pode ser lipado, vocês Olha, sabiam? Que joelho, legal, gente. sério? Nunca imaginei É. O meu é joelho. tão magrinho. O meu também é magrinho. Nunca imaginei joelho. Pode limpar a papadinha, que está muito na moda hoje em Ai, meu dia, Deus, tô né? precisando. Em alguns casos, até algumas regiões da face podem ser lipadas Olha. em procedimentos mais específicos, né? E a lipo desses lugares, vamos dizer assim, não muito comuns, E muito específicos, né? específicos, depende muito da experiência do cirurgião, né? São lipoaspirações mais elaboradas, vamos dizer assim, mais avançadas. Sim. Então, tem cuidados extras e atenção extra. Então, E tem umas depende. novas tecnologias aí, né? Que, Sim. por exemplo, a lipa, né? Fez a lipo e depois tem aquela sobra de pele. Que a pessoa fala, mas não quero fazer uma cirurgia, não quero tirar a pele, né? Não quero ficar com uma cicatriz. E eu sei que tem algumas coisas diferentes aí também para Tem. auxiliar nisso, não A tem? cirurgia plástica está ficando cada vez mais interessante, né? A gente com o tempo estagnado em termos de tecnologias, e agora as tecnologias estão vindo com força total. Muitas coisas migraram da dermatologia, né? Foram mais aprofundadas para uso cirúrgico, e dentre elas a gente tem as tecnologias de retração de pele, que é o que você disse aí, Grazi. As três principais tecnologias que nós temos de uso intraoperatório são os plasmas, que é as marcas, né? O Renuvium e o Argoplasma, que é o plasma de hélio, e o plasma de argônio, e o Retraction, que é uma radiofrequência que provoca a retração da pele. Então, essas tecnologias elas vão induzir na parte interna da pele um pequeno traumatismo, um pequeno estímulo naquela região, e a pele responde com produção de colágeno. Então, antigamente, algumas regiões, por exemplo, uma lipo de braço, que a gente tinha muito medo de lipar em determinados casos e gerar uma flacidez muito grande, e por conta disso precisar ressecar, retirar um pouco de pele, ganhar uma cicatriz no braço, a gente consegue retrair essa pele com esses Olha, que aparelhos legal. e melhorar a definição. E eles vieram também com muita força quando começou a se falar sobre lipo de alta definição, né, que também acelera o processo de recuperação e deixa o abdômen mais sequinho, né, usar esses aparelhos. É E muito essa lipo interessante. HD, ela na verdade ela é para você desenhar, né? Eu sei que fica tudo desenhadinho, ou não, é porque seca mais e aí aparece quem já tem. Eu não entendo, queria que você explicasse. Excelente pergunta. Uhum. A lipo HD também ela evoluiu, né? Então, há alguns anos atrás, o intuito era que se fizesse um modelamento, uma simulação, por exemplo, dos gominhos do abdômen na própria gordura abdominal. Então, com as cânulas de lipoaspiração, a gente desenhava os quadradinhos, né, na gordura da pele, Uhum. e aí ficava esse pseudo desenho da musculatura, os primórdios da lipo HD. Não era uma técnica interessante, porque se o paciente ganhasse peso, Perdi. esses Ia gominhos ficar- engordavam. É, imaginava Então isso. ficava a barriguinha com os quadradinhos meio estranho, né? Aí Tipo de desse... bebê, cheio de dobrinha. Exatamente. E aí, passado esse momento desses primórdios da lipo HD, ela vem evoluindo agora para os enxertos de gordura, que é o que a gente tem de mais moderno hoje, que é o Ugraft, que é um enxerto feito guiado por ultrassom. E aí, o que a gente faz? A gente faz a lipo, retira a maior parte da gordura da pele abdominal, e ao invés de nós desenharmos os quadradinhos na própria gordura, a gente aumenta o volume do músculo, enxertando Olha. gordura dentro do músculo. Olha que legal. Então a gente chama dos packets musculares, que são os quadradinhos, né? Eles vão ficar Estufadinho. estufadinhos e essa gordurinha fica presa dentro daquele músculo. Então não há mudança É mais definitivo, do fica. formato daquela região, ela fica mais estável e tem uma definição mais definitiva. E o Claro, músculo consegue manter essa gordurinha ali por quanto Então, tempo? a gente tem tido gratas surpresas. Tem um trabalho que está para sair agora aí, científico também muito legal. Ele está analisando se essa gordura consegue, inclusive, aumentar o número de células musculares daquela região. Nossa, que legal. Então, se isso ficar comprovado, confirmado, nós vamos abrir aí um leque de opções maravilhoso para o tratamento da hipertrofia muscular. Porque antigamente não, Nossa, já quero. normalmente, Injetar gordura Eu quero na no minha músculo. coxa. normalmente o músculo ele vai ficar hipertrófico, né? Ele incha. A gente está falando de hiperplasia, que é a multiplicação das células musculares. Então, você vai ganhar mais músculo. Você não vai ficar com ele inchadinho, depois ele vai desinchar. Ele vai ficar maior mesmo. Então alguns estudos Olha que estão bacana. investigando isso É aí. porque esse inchadinho e desinchar, a gente já fala assim, nossa, como o nosso corpo é ingrato com a gente, né? É. Você treina a vida inteira
Você fica 2 meses sem treinar, parece que você nunca treinou na vida. Não sei, eu sou dessa, porque a minha perna é muito comprida. Então, para eu ganhar músculo na perna é muito Demora, né? difícil. Músculos Mas longos, se eu né? fico uma semana sem fazer, eu falei, nossa, eu sofri um ano inteiro para uma semana acabar com meus músculos. Engraçado que parece que o nosso corpo, a memória dele é preguiçosa, né? Então, é. tudo que a gente E não muito quer, ele curtinho. fica de boa, mas É. quando tem que Ah, lutar, eu vou gostar dessa nova tecnologia, já É. vou ficar coxuda. Gente, tá aparecendo aí na nossa tela um dos nossos patrocinadores, o Assis Cabeleireiro. Você conhece, Edgar? eu acho que eu conheço, sim. Tô vendo a Assis é carinha dele ali. fantástico. Hoje eu almocei com ele, já fui lá, já curti Você já meu tá toda cabelo. preparada do Toda, Assis aí, toda. ó. Não, eu sou suspeita para falar. Eu amo a pessoa dele, amo o trabalho dele. Chegou uma moça lá agora, enquanto eu estava me arrumando para vir para cá, e ela chegou com uma foto no celular e falou assim: a minha cabeleireira falou que aqui em Pouso Alegre ninguém faz esse corte. Você faz para mim? Gente, a mulher saiu de lá com um cabelo maravilhoso. Ai, que Mas legal. maravilhoso mesmo, do jeitinho que ela pediu. Ele é mãos de tesoura, né? Mãos de tesoura. Ele tem vários troféus lá na sala dele com esse título e é merecido. Ele é fantástico mesmo, tanto para corte quanto para química. Então, se você está querendo algo diferente aí para o seu cabelo, entre em contato com o telefone que está aparecendo aí na sua tela, Assis Cabeleireiro. Um grande abraço, Assis, eu amo a sua vida. E Qual que é Edgar, eu fico pensando assim, né? Hoje tem meio que um portfólio do corpo, né? Eu penso assim, até nas adolescentes que estão entrando nessa era digital, que vê muita perfeição ali, né? Às vezes até por Photoshop, nem é a pessoa mesmo, né? E aquilo anda gerando essa busca pela perfeição, né? Então, eu fico pensando, como que as clientes que te procuram, tem algo muito que você fala assim, não tem porquê, tem uma ética em cima disso? Como que é todo esse processo aí de pôr o paciente no lugar? Olha, não é bem por aí, não tem porquê. A experiência, ela traz conhecimento, um pouco de sabedoria, então é bom já ter um tempo de carreira para poder entender essas questões, né? Quando a gente começa a trabalhar com estética, nós temos, assim, um ideal próprio, uma opinião própria, né? A opinião do cirurgião. Então, eu acho que determinada coisa ficaria mais legal para você, eu acho que determinado formato é interessante e tal. Com a experiência, a gente aprende a ficar um pouco mais maleável, né? Então, hoje, o que eu penso em relação a isso? Existe um perfil, um parâmetro estético que eu tenho, que é uma característica minha, e tem o desejo da paciente. Então, a gente precisa encontrar um meio termo que satisfaça a paciente o máximo possível, sem gerar nenhum tipo de deformidade ou sem causar nenhuma intercorrência no pós-operatório. Então, antigamente eu falava assim, não vamos colocar uma mama tão grande que não vai ficar legal. Hoje eu já penso, tá bom, você quer uma mama grande, nós vamos colocar o máximo que dá dentro da proporção e do seu desejo. Tem um cálculozinho, mais ou menos. Tem alguns artifícios que a gente usa, tem até alguns programinhas de computador, mas na realidade, a grande dificuldade é essa conexão. Eu sou muito feliz porque eu sinto que eu tenho uma conexão muito boa com as minhas pacientes. Então, eu consigo entender muito bem o que elas desejam e elas conseguem se expressar com muita tranquilidade na consulta. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, muito além do que tentar explicar, é pedir para que elas tragam exemplos. Então, fotos, desenhos, faz um rabisquinho lá no consultório, que fica mais palpável para ela perceber. Então, por exemplo, uma rinoplastia. Eu quero que meu nariz fique assim. Aí a gente vai falar, olha, dá para ficar, mas não combina com você. Por isso. Essa setorização corporal que às vezes é um problema, né? Porque você tem algo que você não gosta, você olha no espelho, você vê só sua mama. Você não vê a mama da Grazi. Entendeu? Não é uma mama, é a Grazi. Como que essa mama vai comportar no seu corpo? Por mais que você goste desse modelo, ele pode não combinar com você. Sim. Então, eu preciso deixar isso muito claro e explicar da melhor forma possível. Às vezes, a gente encerra a consulta, marca um retorno, não agenda a cirurgia de cara. Sim. E já teve as pacientes cliente ficam bravas. Já teve Mas é cliente que importante. você recusou, assim, que você recusou, falou, olha, não dá, Já. não, eu prefiro não operar. Falando em princípios éticos, né? Não existe uma ética específica, programada, protocolada. Tem a nossa ética, né? Então, quando eu me sinto inseguro, vejo que eu não vou conseguir entregar ou que o desejo é muito
além da normalidade, aí eu prefiro Não fazer. não fazer. Fazer, Eu acho é. que eu vou estar fazendo um bem maior para Uhum. ela ou para ele do que fazendo a cirurgia. Mas deixo muito claro, se ela for procurar algum outro profissional, que preste muita atenção, Sim. porque depois para ajustar é muito mais complicado, né? Consertar é muito mais difícil que É. construir. É. Mas eu digo isso por experiência própria. Eu iniciei o programa falando, é só você ter vontade de dinheiro e ir lá e fazer. Ele me ensinou que não era. Eu cheguei lá a primeira vez no consultório e falei, eu quero fazer tudo de uma vez. Ele, você nunca costurou nada, nunca cortou nada. Você tem 2 filhos pequenos. Se der uma complicação, como é que você fica em cima, embaixo, imobilizada? Sim. Aí eu, nossa, nem tinha parado para pensar nisso. Então, assim, é o que eu falei, a gente não sabe como que a gente vai ficar Sim. depois, né? E é interessante, Carol, porque assim, a estética, como ela engloba vários setores, né? Tem a estética capilar, que a gente acabou de falar, tem maquiagem, tem unha, tem roupa. A medicina estética, ela acaba sendo acoplada a esse mundo da estética que não é Tão simples assim. exatamente. Uhum. Então, a plástica, ela acaba virando, eu vou ali fazer uma lipo Uhum. e vou Tem voltar muita para gente que trabalhar. encara assim, né? Como se eu fosse É. cortar o cabelo, Sim. por exemplo. Uhum. Sim. Ou, cortou o cabelo, não gostou do cabelo, você pode voltar lá e ajustar o seu cabelo. Uma lipoaspiração nem sempre dá Nossa para fazer Senhora. isso. É. Então, essa superficialidade da estética médica Banalizar. É. é meio complexo. Então, eu explico para as pacientes que é uma cirurgia como outra qualquer, que ela tem um pós-operatório como qualquer pós-operatório, Que que vai doer, que tem que vai corte. incomodar, que o tempo de cicatrização ele é independente do processo, né? Então, a cicatrização de uma cirurgia de vesícula, de hérnia, de apendicite, é uma cirurgia assim como uma lipo, uma mamoplastia, né? Uma coisa que é interessante da plástica, que às vezes o pós-operatório, ele começa um pouco incômodo, mas logo ele fica confortável. Uhum. E aí, para a gente segurar a paciente é muito difícil. É. Porque quando você opera, por exemplo, uma hérnia inguinal, né? Tá com uma hérniazinha lá, opera. Você já colocou na sua cabeça que era um problema de saúde, você está fazer tratando, que você tem que fazer repouso. Uhum. A plástica não é um problema de saúde, necessariamente. Então, o pós-operatório fica mais leve, mas não necessariamente permissivo. Sim. E aí a gente fala que 50% do resultado depende da paciente, de como ela vai se comportar nesse Porque pós-operatório. imagina, ela tá ali com uma cinta, já tá com a cinturinha, já tá magrinha. Ai, já quero ir pra festa, vou tirar a cinta, já vou começar a mostrar o corpo bonito ali e sai do repouso, Eu né? já tive situações engraçadíssimas de eu entrar há muito tempo atrás, acho que nem tinha Instagram, no Facebook, e ver uma paciente na praia com 10 dias de pós-operatório, Nossa Senhora! de biquíni, como tinha feito mama. Eu fiquei desesperado no meio do mar. Nossa! Liguei na hora, pode sair do mar agora, vai pro apartamento, volta pra casa. Gente, Então, água assim, do mar. não, mas eu só pus uma prótese de mama. Eu falei, se infectar essa prótese, se der algum problema, né? Então, olha pra você ver que a interessante, mentalidade né? de eu estou saudável, pus uma prótese, voltei para casa saudável. E uma outra coisa também que é interessante, a gente fala isso tudo, óbvio. Eu falei para ela no consultório que não tem como ela entrar no mar com 10 dias de pós-operatório. Mas às vezes o paciente está tão inebriado ali com aquela situação, os pensamentos são tão furtivos, né? Que ele não ouve direito o que você está falando, né? Sim. E hoje eu já aprendi, eu repito, escrevo, anoto, Não vai pra para praia, não ter dúvida. pelo amor de Deus. Teve uma outra situação engraçada também, que a paciente completou um mês de pós-operatório, ela falou assim, doutor, posso fazer tudo que eu quiser? Eu falei, pode. Aí ela foi lá e pulou de bungee jumping. Ai, meu Deus. Aí depois eu pensei assim, Nunca mais falou pular de bungee jumping, entra no fazer tudo, né? No tudo. Aí eu Socorro. comecei a prestar atenção nisso também. Gente, imagina ele como médico, né? Vendo essas coisas e falando assim, meu, socorro. Mas olha pra você ver que engraçado. Quando eu tava fazendo o meu pós-operatório com o Nassar, eu perguntei isso pra ele. Falei, e aí, doutor, agora eu posso fazer tudo que eu quiser? Ele, pode. Falei, então tá, eu vou escalar o marinho. Ele não, Exatamente Carol, isso. se você quiser tudo dentro Não da é sua esse casa. tudo, não é esse tudo. Menos esse tudo, né? É tudo dentro da sua casa, é uma caminhadinha leve. Se você quiser voltar pra academia, um exercício outro, aquele que você sentir dor, você para. Não é pra ir fazer trilha Tem já, que tomar não. cuidado Muda quão isso, louco agora é o paciente, né? Quão louco é o paciente. mas quando a gente pergunta tudo, é tudo. É, tudo, com certeza. Mas é o que eu te falo dessa questão cultural, né? O tudo Não- seu não Não conseguiu é, eu sou pensar o seu isso. tudo, né? E a gente tem que pensar, né?
Mas tem isso que ter daí isso é o em tipo de mente. coisa que só a experiência que vai trazer para o Exatamente. profissional, né? Não Dá para adianta. escrever um livro de contos, de crônicas, É tranquilamente, uma como você já cirurgia, né? ouviu. Porque mexe com tudo, né? Sim, Não é só a parte que foi, né? Mas mexeu com o não, corpo. sim. Algo que não tem mais ali, ou coisas que foram mudadas, né? É, Eu fico pensando assim, deve ter outras, sei lá, parte de vitamina, sim. não sei, de hormônio, o que O que pode organismo mudar? todo entra em conchavo com o processo operatório, focado no processo de cicatrização. Então, as Ai, que calorias, por sangue. exemplo, ficam altíssimas. Depende da cirurgia. A lipoaspiração, por exemplo, quando ela foi criada, ela não é muito antiga, não. A lipoaspiração é final dos anos 70, começo dos anos 80. Ela era extremamente sangrativa, porque não tinha a técnica de infiltração com soro fisiológico e adrenalina. Então, em muitos casos, precisava de transfusão no pós-operatório. Nossa. Então, hoje, com a evolução da cirurgia plástica e os cuidados pré, durante e depois da cirurgia, a gente presta muita atenção. Mas sim, há uma perda considerável de sangue em alguns processos, em alguns procedimentos. Por isso que o pré-operatório é muito importante. E, né, você tem que avaliar o paciente como um todo e orientá-lo como um todo. Doutor, eu vou segurar um pouquinho aqui, que a gente acabou o primeiro bloco, né? Passou tão rápido, Gente, não é gente, eu nem vi. Eu acho que esse povo da mesa tá roubando nosso Tá tempo. roubando tempo mesmo. Se vocês perderam esse primeiro bloco, vá no Deite Onde Vã, no YouTube, no nosso canal, se inscreva e compartilhe. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino na vida.